Meus amados, nas semanas que antecedem a esse dia de hoje, nós conversamos com os irmãos sobre um tema relacionado à nossa vida terrena. Refletimos com os irmãos que a nossa existência aqui durante a nossa vida, que para alguns pode durar mais ou menos tempo, ela não é permanente aqui. Tudo aqui nesse mundo é transitório. Analisamos no Salmo 39 durante várias semanas a respeito desse tema. Aprendemos que durante esse tempo da nossa vida aqui nós passamos muitas provas. E como passamos, né? Testes onde a nossa fé é provada todos os dias. Existem momentos que parece que a gente não vai conseguir vencer, mas o Senhor nos renova, nos fortalece e nós conseguimos então vencê-los. Aprendemos também que esse tempo que o Senhor nos dá de vida, o Senhor nos dá como uma forma de um cargo de confiança. A gente já abordou muitas coisas sobre isso. O Senhor confia em nós que nós seremos fiéis a Ele durante esse tempo da nossa vida aqui na terra, para sermos fiéis, sendo fiéis com Ele aqui, poderemos também ter esta vida com Ele na eternidade. E vimos também que a nossa vida aqui na terra também que não é o nosso lar definitivo. Então, baseados nesse último aspecto que nós estudamos, nós então queremos considerar com os irmãos hoje, outra semana, sobre um outro tema relacionado com este, que a nossa vida aqui na terra não é definitiva por uma única razão, porque nós fomos feitos pelo Senhor para a eternidade. Nós não fomos feitos por Deus para esta terra, para viver aqui na terra para sempre. Fomos feitos para viver a eternidade. E a gente vai entender sobre isso, entender essa eternidade, como ela vai ocorrer na nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3. Eu quero ler apenas um versículo com você. Eclesiastes capítulo 3, o versículo de número 11. Lembra, vamos projetar na NVI, por favor, tá? A versão Almeida corrigida, ela diz que Deus fez formoso o tempo e pôs o mundo no coração do homem. Então, a versão NVI, ela traz para a gente um texto mais próximo do texto original, que nos ajuda a entender essa questão da eternidade. Diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Essa versão NVI, acho que é a anterior, né, que eu estou usando, né? Estou usando a versão NVI 2024, então essa aí parece um pouquinho mais antiga, né? Mas veja, ele fez tudo. Deus fez todas as coisas apropriadas ao seu tempo, mas Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Também pôs a eternidade no coração do homem. Essa parte inicial que eu quero que você possa refletir comigo nesta noite. Meu querido, quando você ouve a palavra eternidade, o que vem à sua mente? O que você pensa? Eternidade. O que é eternidade? Vamos pensar um pouco a respeito disso. Tem uma historinha que a
essas historinhas elas ensinam muita coisa para a gente, né? Então, fala a respeito de uma criança que estava junto com seu pai em determinado dia na praia, e ele chega e faz essa pergunta que nós falamos com você agora a respeito disso. Ele chega e pergunta para o pai: pai, o que é a eternidade? E possivelmente essa criança deve ter ouvido em algum lugar essa palavra e ficou curiosa. Aí usa uma linguagem bem interessante. O autor ele descreve dessa forma. Eu achei muito interessante essa forma dele descrever a eternidade. Ele fala assim, que ele chama o filho e fala: olha filho, sabe aquele baldinho pequenininho que você usa ali na praia? Todo mundo conhece, né? Aquele baldinho que a criança gosta de brincar ali na areia, na praia, né? Então ele fala o seguinte: você vai pegar esse balde e você vai esvaziar todo o oceano. Você vai esvaziar todo o oceano. Quando você conseguir tirar toda a água do oceano, você, com o seu baldinho, vai ter passado somente um pedacinho pequenininho do que é a eternidade. Ou seja, é aquele entendimento a respeito da eternidade de algo que você nunca mais vai acabar. Algo que vai existir para sempre. Meus queridos, entender essa questão da eternidade é entender muita coisa sobre quem é Deus. Porque a Bíblia nos lembra isso, que Deus ele é autoexistente e Deus ele é eterno. Entender a eternidade é entender Deus, é entender o tempo de Deus, entender o que é tempo mesmo, verdadeiramente. Que o nosso entendimento do que é tempo é muito limitado. O capítulo 3 de Eclesiastes, em todo ele, Salomão vai descrever ali a questão do tempo. Depois de descrever toda a questão do tempo no que diz respeito à existência humana, ao tempo de vida, de duração do ser humano aqui na terra, então ele vai chegar no versículo 11 e vai dizer exatamente isso, que Deus fez tudo muito formoso, muito belo, lá no seu tempo. O tempo de Deus. Esse tempo de Deus é um tempo muito real para nós, porque ele é diferente, totalmente diferente daquilo que nós aprendemos aqui e vivemos aqui nesta vida, no que diz respeito ao tempo. Porque para nós, como é que é o tempo? Para nós o tempo ele é dividido em passado, presente e o futuro. Não é isso que nós pensamos do tempo? O que nós fomos, o que nós somos, seremos. Para nós também, o tempo nós medimos como? Nós medimos por minutos, ou por segundos, por minutos, medimos por horas, medimos também por meses, por anos, por séculos, por milênios, assim nós medimos o tempo. Então, meus queridos, quando nós olhamos para esta forma de medir o tempo, que é a forma humana de medir o tempo, nós vamos compreender que aquilo que a Bíblia diz, que um dia para Deus é como 1000 anos, um milênio. A forma que nós medimos o tempo nunca será a forma que Deus mede então todo o tempo. Então nós precisamos voltar a atenção para esse tempo. Sabe por quê? Porque o Otto falando sobre isso, ele diz que a gente precisa ter isso em mente em nós, porque o tempo que nós passamos do lado de lá é muito maior do que o tempo que nós passamos do lado de cá. O tempo que nós passamos depois da nossa morte é muito maior do que todo o tempo que nós
já vivemos isso anteriormente. Por isso é que Eclesiastes nos revela que o propósito que Deus colocou essa eternidade no coração do homem quando ele foi criado. Por que Deus colocou a eternidade no coração do homem quando ele foi criado? Porque nós aprendemos o quê? Que Deus, ele é eterno, não é isso? Deus é eterno. E ele fez o homem lá no Éden como? Sua imagem, sua. Então ele colocou a eternidade no coração do homem. O pecado vem, vai mudar algumas coisas, a gente trata sobre isso mais adiante. Mas, por isso que Salomão vai dizer sobre isso, que há um anseio, há um anelo, há um desejo do homem pela eternidade. Exatamente porque ela não está ali simplesmente por uma questão de um ensino religioso. Não é algo relacionado à igreja, à doutrina. Não, é algo implantado pelo próprio Deus desde a natureza, desde a criação do ser humano. Por isso a importância da eternidade. Tem uma declaração que é atribuída a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos. Eu vou ter cuidado com essa data aqui, porque o Éder pode me surpreender depois com essa data. Porque ele foi presidente dos Estados Unidos no dia 4 de março de 1861 e foi assassinado no dia 15 de abril de 1865, certo? A 19h15, esse horário eu não sabia ainda, né? Ele foi 16º presidente nos Estados Unidos da América, ele foi presidente durante a Guerra Civil Americana. E ele tem um texto que é atribuído a ele, que diz assim, olha, Deus certamente não teria criado o ser humano como homem para existir apenas por um dia. Diz assim, não, o homem foi feito para a imortalidade. Desde que nós estamos falando do século XIX. O homem foi feito para a imortalidade. O homem não foi feito para existir apenas por um dia. Então, meus queridos, quando nós entendemos isso, nós vamos compreender que a nossa vida, ela tem um destino depois dessa terra. Ela tem algo maior lá adiante. Porque essa vida que nós enxergamos aqui, o que é a vida, nós ficamos longe. A Bíblia vai nos ensinar que a vida ela é muito maior que a eternidade. A vida eterna é muito maior do que esse conceito de vida tão frágil que nós temos aqui na terra. Porque essa vida aqui não é tudo que nós possuímos. Há muito mais. Há muito mais para conquistarmos, há muito mais à frente na nossa vida. Então, quando nós compreendemos isso, nós vamos entender algumas coisas ainda adicionais a isso. Como é que a gente pode, então, comparar a nossa vida aqui? Essa vida aqui é talvez um ensaio para outra vida. Ensaio como? Porque nós estamos sendo preparados pelo Senhor aqui para viver com Ele lá no céu. Alguns ensaios que as pessoas fazem na hora da apresentação não saem igual ensaiou, né? Os irmãos sabem disso, né? As pessoas passam ali, ensaiam na hora, alguma coisa foge do valor, foge do lugar, né? Mas no que diz respeito a Deus, esse ensaio não tem erro. Se o Senhor, que é perfeito, está em nós, esse tempo de ensaio de preparo, Ele não vai ter os erros posteriormente. A terra, portanto, meus queridos, é um lugar para preparação para a eternidade. É o tempo que Deus nos dá para viver a eternidade. Então, precisamos entender que essa preparação, ela tem um objetivo. Essa preparação, ela tem um objetivo para nós, para a vida eterna que viveremos. Porque nós vivemos um tempo limitado. A duração da vida de um homem
Ela pode ser 70 anos, 60 anos, né? Você chega, alguns chegam a 70, passar disso é cansaço, não é isso que a Bíblia fala? Então, pode durar mais tempo, pode chegar mais tempo de vida, 90, 100, alguns ultrapassam essa contagem do século de vida aqui na Terra, mas um dia a certeza que temos que ela vai acabar. Mas a vida com o Senhor na eternidade, essa nunca vai acabar. Tem um escritor chamado Thomas Brown, ele não sei se você já ouviu a palavra chamada, a palavra polímata. Polímata é aquela pessoa que domina várias ciências. Ele era um profundo pesquisador, ele era presbiteriano do século XVII, autor de muitos livros que nós temos aí hoje. Ele usa a seguinte descrição sobre isso, ele fala que a vida é apenas um parêntese para a eternidade. A vida aqui na Terra é um parêntese. Você já viu o texto? Você abre o parêntese e fecha o parêntese? É esse intervalozinho ali, uma frase, que você abre o parêntese, que você vive aqui, e daqui a pouco ela acaba. Porque cada um de nós foi feito para ser eterno. O texto que nós lemos, de Eclesiastes 3:11, Deus fez tudo belo no seu tempo e pôs a eternidade no coração do homem. A versão que James diz que ele plantou como uma raiz, uma raiz que aprofunda. Essa raiz está dentro do coração do homem, está plantada no coração do homem. Por isso que você precisa entender isso, você precisa ter esse desejo, esse impulso natural para ansiar pela eternidade com o Senhor. Você precisa desprender um pouco das coisas que te aprisionam aqui nesse tempo, porque isso tudo porque Deus projetou você a imagem dele para viver com ele. Agora, meus queridos, nós saibamos que Deus nos fez para sermos a sua imagem e semelhança. O pecado veio, com o pecado houve um rompimento da vida, da relação do homem com Deus. O homem se tornou então pecador, separado de Deus por causa do pecado. E esse pecado então foi que trouxe a morte, porque lá no Éden, o ato da criação de Deus, o homem seria eterno, porque Deus havia dito ao homem: não coma do fruto dessa árvore, porque o dia que dele comer, certamente que morrereis. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: se você não desobedecer, você nunca vai morrer, vai viver eternamente. O ato da desobediência, do pecado, trouxe então a morte, mas não mudou a essência da natureza do ser humano. O salário do pecado é a morte, separa o homem de Deus, mas essa natureza, essa essência da criação de Deus, desse homem ser eterno, ele permanece sendo eterno. Então, por isso que nós temos que viver essas verdades todo dia da nossa vida. É preciso, meus queridos, que nós entendamos que Deus colocou isso na nossa mente, e isso tem que ficar muito vivo em nós, porque vai chegar um dia que o nosso coração vai parar de bater de forma definitiva. Algumas pessoas, né, se acontece isso, se aconteceu isso no coração delas, elas foram reanimadas, né? Sabe que a gente viveu esse tempo aí também, e a chamada parada cardíaca. Hoje é o processo de reanimação, mas vai chegar um momento que isso vai acontecer em cada um de nós de forma definitiva, embora a gente não goste de falar nisso. Ninguém gosta de falar nisso, ninguém gosta de pensar nisso, mas, meus queridos, se nós entendemos que a eternidade com Deus é muito maior do que tudo aquilo que nós vivemos aqui, nós não podemos
deixar de pensar nisso. Por quê? Você só vai poder viver a eternidade com Deus quando você deixar a vida terrena. E a forma de deixar a vida terrena são duas: ou a morte, ou então a volta de Jesus, quando Ele vai nos arrebatar para estar com Ele para sempre no reino celestial. Então, a nossa vida aqui vai deixar de existir, mas a vida com Ele na eternidade, essa não terá fim. Então, o nosso corpo, essa matéria que nós temos aqui, Paulo vai dizer que essa matéria, ela é semente. Já falei isso diversas vezes para os irmãos. Em Coríntios capítulo 15, Paulo fala sobre isso, que essa nossa matéria, corpo, matéria, ela é semente para o corpo que vamos receber glorificado para viver eternamente com o Senhor do céu. Mas enquanto aqui na terra, esse corpo, ele é a habitação temporária do seu espírito que Deus te deu. Deus fez o homem dotado de corpo, de alma e de espírito, e Deus te deu esse espírito vivente que faz com que você exista aqui na terra. Então, durante a sua permanência vivo aqui, o seu corpo é residência desse espírito que você recebeu do Senhor. Mas chega um momento que ele vai deixar de existir. Por isso que a Bíblia chama o nosso corpo terreno de habitação temporária. Daqui a pouco a gente vai ler um texto sobre isso. A Bíblia chama esse nosso corpo terreno de habitação temporária. Ele refere-se então ao nosso corpo futuro como a casa. A gente vai ver daqui a pouco. Você com certeza tem desejo natural de viver muitos anos. Ninguém se acostuma com a morte. E sempre enfatiza isso, que nós não acostumamos com a morte, porque nós não fomos feitos para a morte. Pecado que trouxe a morte. Fomos feitos para viver eternamente com o Senhor. Então, por isso, o nosso desejo natural é viver muitos anos, e às vezes nós queremos projetar mais tempo de vida para cada um de nós, porque Deus colocou isso em nós. O problema é que às vezes a gente quer projetar esse tempo maior de vida aqui na terra, porque nós não entendemos ainda que não é aqui que é o nosso destino final, não é aqui que é a nossa habitação eterna. Então, meus queridos, precisamos entender isso, que essa realidade da morte, ela vai chegar a todos nós. Mas uma coisa você tem que deixar muito claro na sua mente, no seu coração, como um ato de fé para você, que você vai chegar esse tempo do fim nessa terra, mas não será o seu fim. Preste atenção, você vai chegar ao fim da sua vida aqui na terra, mas ainda não será o seu fim. Então isso é fundamental para a nossa vida. Vamos ler aquele texto que eu citei, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Diz assim na RC, tá? Isso. 2 Coríntios 5, 1. Porque, vamos ler juntos? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus o edifício, uma casa não feita com mãos, Veja o que Paulo diz: sabemos que se ou quando a nossa casa terrestre, matéria, corpo, desse tabernáculo aqui é o lugar onde habita o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nossa matéria. No momento que tudo isso se desfizer, Paulo fala aqui que nós herdamos então agora, depois de desfeita essa casa terrestre, nós
herdamos agora um edifício, não uma casa limitada, não uma casa cheia de defeitos, mas ele diz aqui, olha, uma casa não feita por mãos, mas o que? Eterna dos céus. Feita por quem? Deus. Aqui nós construímos a nossa habitação, a nossa casa. Aqui nós constituímos nossa família, aqui nós criamos os lugares onde moramos, ou alugamos, adquirimos um lugar que alguém usou as suas mãos para fazer. Mas isso aqui, que a gente tem aqui, vai ficar por aqui. Ele disse quando, na volta de Jesus, e o fogo vai destruir todas as coisas, ele diz que os elementos ardendo se desfarão. Tudo isso, esses prédios compostos, cada dia passa novas formas mais confortáveis, novos padrões de moradia. Isso aí vai ficar tudo aí, vai ser destruído pelo fogo. Mas ele diz assim, olha, mas tem uma casa que não vai ser destruída jamais. Essa é indestrutível por quê? Porque não foi feito por mãos humanas, foi feito por mãos eternas. Tudo que Deus faz é perfeito e dura para sempre. Deus não faz nada para durar apenas um tempo. Tudo que Deus faz é para durar para sempre. Agora, tem uma questão importante para a gente refletir sobre ela nessa parte final desse primeiro momento de compartilharmos isso com os irmãos. Uma coisa muito importante para pensarmos sobre ela é que a eternidade, ela nos oferece somente duas opções. A eternidade nos oferece apenas duas opções, não há um estado ali, um lugar intermediário, não há um meio termo. A Bíblia deixa muito claro isso. A Bíblia diz que a eternidade que o Senhor nos oferece é o céu. A rejeição do Senhor, ele diz que a eternidade é o inferno. Não tem medo de falar do inferno, não, meus irmãos. Jesus falou muito sobre o inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, sabe disso? Porque o inferno é uma realidade para aquele que tem uma vida que vive longe do Senhor. Vejam, meus queridos, precisamos então compreender que a eternidade só há essas duas opções. Mas preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora. É o seu relacionamento com Deus aqui na terra que vai determinar o seu relacionamento com Deus na eternidade, ou sem Deus na eternidade no inferno com o diabo e os seus anjos. É o seu relacionamento com Deus que fica hoje, agora, nesse tempo, é que vai definir isso. Se você entrega a sua vida para Jesus te dirigir, abençoar, você passa a confiar em Jesus para a salvação da sua alma e vive uma nova vida com Cristo, expressando essa nova vida com Cristo, através das suas palavras, ações, através daquilo que o Senhor Deus te permite viver aqui nesse tempo. Você é fiel ao Senhor, aconteça o que acontecer, Ele vai levar você para passar a eternidade com Ele lá no céu. Mas se você desprezar o amor de Deus, se você rejeitar o perdão e rejeitar a salvação de Deus que Ele oferece a cada um de nós por meio do seu Filho, ou se você não tem coragem de dizer que rejeita a salvação, mas vive uma vida displicente, vive uma vida com o testemunho comprometido, vive esse mundo cercado de conselho de ímpios,
vive este mundo assentado na roda de escarnecedores. Você já fez a sua escolha e você vai passar a eternidade separado de Deus no inferno. É isso que Jesus ensina. Não adianta a gente querer usar palavras aqui mais suaves a respeito disso. Porque o que a Bíblia diz, o salmista diz, fala sobre o Salmo 1, que bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Então veja, meus queridos, se você não faz isso, você não é o bem-aventurado, não é o homem feliz. Por que você não é feliz? Porque você não vive Jesus aqui nesse mundo. Você pode ser alguém religioso, você pode ser membro de igreja, pode ser batizado, pode caminhar com os cristãos, e mesmo assim para o inferno. Lembra de Judas? Judas caminhou com Jesus mais de 3 anos. Qual foi o fim dele? Porque ele trocou Jesus por esse mundo, por algumas moedas de prata que representam o poder do homem desse mundo de querer comprar a consciência do ser humano aqui nesse tempo. Judas se vendeu. Com isso ele vendeu também a sua vida com o Senhor. Então, meus queridos, se nós queremos realmente viver a vida com o Senhor no céu, nós precisamos ter responsabilidade na nossa relação com Jesus, com o Senhor, com a sua palavra, viver uma vida bem clara com Ele. Eu quero mostrar para você 2 imagens para nós concluirmos hoje. Projeta para a gente ver 2 imagens. Está dando para ver? Está dando para ver a imagem dele? A gente apaga a luz. Tá? Tá. O que é isso? Você sabe? Um iceberg. Passa a outra. A outra é feita através de inteligência artificial, tá? Isso aí não é real. Então veja, só para te ilustrar, tá bom? A parte superior é a parte visível e a parte não visível fica na parte inferior. Volta a outra, novamente, por favor. Isso, essa aí é melhor para a gente ver. Então você vê que a parte que está submersa, ela é muito maior do que a que é visível. Isso é um bloco de gelo. Esse bloco de gelo ele fica vagando no mar, não é isso? E no decorrer do tempo ele vai derretendo, mas ele então tem 2 partes. Tem aquela parte que você vê, né, que é essa superior que está acima das águas, e aquela que você não vê, que é a que fica abaixo da superfície da água. Então essa é a profundidade de todo um iceberg. Então muitos acidentes acontecem exatamente por causa dessa parte inferior que é muito maior, né? Mas são elas que mantêm também as águas do oceano, e o degelo vai acontecer de forma natural. Deus fez tudo de forma muito perfeita, né? Então, quando nós olhamos para essa imagem, o que vem então à nossa mente? Vem exatamente o que a nossa vida aqui representa, que é aquilo que é visível. Aquilo que é visível, isso representa a nossa vida. A eternidade pode ser representada por tudo aquilo que nós não vemos. Está submerso. Está submerso onde? Está inserida onde? Inserida em Deus. Preparada para no momento certo, não no degelo, mas no momento certo, fazermos parte daquilo que não é visível aqui nesse tempo, aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. A gente vai citar isso na outra semana. Aquilo que Deus fez de forma tão maravilhosa que é impossível os nossos olhos verem. Essas coisas Deus revelou para os seus filhos
Por isso que precisamos entender que, sabe aquela frase que as pessoas utilizam assim, foi só a ponta do iceberg? Já viu essa frase? É exatamente isso que é a nossa vida. Cada um de nós vivemos aqui, é só a ponta do iceberg. Uma ponta, aquilo que as pessoas conseguem enxergar. Mas quando Deus olha para nós, Ele não enxerga só aquela ponta do iceberg, Ele enxerga aquela ponta, mas Ele enxerga a parte submersa também, que Ele está mostrando quem realmente nós somos. Ele conhece o nosso ser em toda a sua essência. E Ele nos prepara então para a eternidade com Ele lá no reino celestial. Então, meu querido, que você possa refletir sobre isso que nós estamos começando a aprender. Entender que nós fomos feitos para a eternidade. Isso fica muito claro. A gente vai repetir isso diversas vezes. Eu fui feito para a eternidade, você foi feito para a eternidade. Agora, a pergunta que eu te faço é: onde será a sua eternidade? Onde você passará a sua eternidade? Depende das suas escolhas de vida aqui. Deus conhece a sua vida em toda a plenitude, conhece a sua vida como um todo, no geral. Ele sabe quem você é. Então, se você quer ter e viver a eternidade com Deus, o tempo de arrependimento dos seus pecados é agora. O tempo de fazer uma aliança com Deus é agora. O tempo de recomeçar uma caminhada com Deus é agora. Você não pode esperar a sua vida terminar, porque quando ela terminar aqui, o seu destino já está selado. Enquanto você tem oportunidade, enquanto você está vivo, é que você define então a sua eternidade. Então, meu querido, você comece hoje a definir onde você vai passar a sua eternidade. E lembrando sempre disso, porque você foi feito para a eternidade, você terá uma eternidade. De qualquer forma você terá. Ou essa eternidade será no céu, com Jesus, com os remidos do Senhor, ou essa eternidade sua será no inferno com o diabo e seus anjos. Depende somente das suas escolhas. Deus te abençoe e te dê graça, para que você entenda essas verdades e viva hoje como se fosse o seu último dia aqui, preparado para viver toda a eternidade com o Senhor lá no céu. Amém? Deus os abençoe por cada revelação do Espírito Santo do Senhor para cada um de nós nesta noite. No nome de Jesus, meu Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. O Senhor sabe quem nós somos, fazemos, pensamos, como agimos. Quantas coisas, Deus, que há em nós que nós fazemos que desagrada ao Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, revelador, possa revelar a nós aquilo que precisa ser mudado, Deus. Mas, Pai, tem misericórdia de nós. Não nos deixe partir para a eternidade sem uma vida aliançada verdadeiramente com o Senhor, sem uma vida comprometida com o Senhor, sem uma vida íntegra diante do Senhor. Mas que o Senhor nos dê oportunidades, Deus, para viver esta vida aqui agora, preparadas para viver a eternidade com o Senhor e somente com o Senhor. Então, que o Espírito do Senhor nos revele, traga luz, clareza, traga discernimento a nós, para que aquelas coisas que nos afastam da eternidade com o Senhor, nós as abandonemos. Temos coragem para deixá-las, para abandoná-las, por amor ao Senhor, porque sabemos, o tempo que passamos aqui é breve, mas o tempo que passamos na eternidade vai durar para sempre. E é lá que está o maior prazer da nossa vida. Então, Senhor Deus, manifeste a Tua presença em nós e nos ajude a lembrar disso todo dia da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar o hino 286 do cantor cristão.
seja esse o desejo.